Estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos, porque eu compreendo que a oportunidade que é dada ao homem não é porque ele é bom, e sim porque Deus é misericordioso. E se nós chegamos aqui foi porque a misericórdia de Deus decidiu novamente acordar mais cedo do que a gente. Ontem eu peguei essa chuva e o dia todo, sabe? Sabe quando a gente apronta? A gente fica na chuva o dia inteiro e não era para ficar. Chega o corpo quente, pega a chuva, fica na chuva. Tudo porque minha esposa queria um varal. Só que eu nunca posso fazer esse varal. Então eu fui para casa mais cedo, falei, hoje eu vou fazer o varal na chuva. Aí pronto, você arruma para a cabeça, né? A garganta de manhã já amanhece ruim. Mas graças a Deus que nós ainda tem um pouquinho de garganta ainda para falar de Deus. Feliz em poder rever o pastor Adel, sua pastora, sua família. A minha esposa não veio, porque a minha esposa é desculpa, no bom sentido da palavra, interesseira, viu, pastora? Não tem almoço? Não tem. Não tem almoço. Então eu vou ficar com a minha família do Rio de Janeiro, ela falou. Então, tá bom. Chegou para os parentes do Rio de Janeiro, falei, então pode ficar. Aí eu encontrei esse careca aí e eu trouxe ele comigo, tá bom? Ontem ele foi passar a prova comigo. Aí eu falei, no altar da igreja, eu falei, você não sabe, mas você vai me levar numa igreja amanhã. Então eu vou pregar aqui de manhã e à noite eu ainda prego na minha igreja, em nome de Jesus. O pastor falou, você deixa um pouquinho para aqui à noite, senão não vai pregar mais aqui. Eu falei, tá bom. Mas tem o pastor James, não, o pastor James já pregou semana passada, então você vai pregar essa semana. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. Graças a Deus. Mas Deus tem sido bom conosco. Deus tem feito coisas grandiosas. E como o pastor falou, nós vamos falar sobre a graça de Deus hoje, de uma forma muito... Porque não existe culto mais importante do que o culto da ceia. Eu aprendi que o culto mais importante, o especial, o ápice de todos os cultos do mês é o culto de ceia. Então, se nós que somos crentes não nos apaixonarmos por esse relacionamento que é íntimo, ou que é mais estreito através dessa comunhão, deste memorial, nós precisamos nos converter de novo. E eu, com chuva ou sem chuva, se eu sei que é ceia, pastor, até a capa, bota eu coloco, porque eu preciso disso. É uma necessidade minha participar desse relacionamento. Amém? Colossenses capítulo 1. Vamos ler do versículo 9 a seguir. Aleluia. Já senti a presença de Deus de uma forma muito forte ali. Os irmãos cantando aqui, a graça de Deus, ela vai tocando a gente. E como já diz o pastor Luiz Hermínio, Deus vai nos pegar de dentro para fora. Vamos ler até o versículo 14. Colossenses capítulo 1. Quem achou diz amém, por favor. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor.
eu quero falar sobre 4 pilares da graça de forma muito breve. Não quero ser, como que eu posso ser cansativo aos irmãos. Eu amo o ministério do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele teve uma chamada um tanto quanto direta. Existem 2 métodos de Deus selecionar alguém para exercer a função ministerial. O primeiro método que Deus talvez possa usar é o tal chamado indireto. É quando Deus, ele prepara alguém para exercer a função que ele escolheu. Exemplo desse tipo de chamada é quando Deus prepara Davi. Quem se lembra? Jessé vai na casa, ou melhor, Samuel vai à casa de Jessé, separa Davi, unge Davi, só que Davi não senta no trono do dia para a noite, ele vai aprender atrás das ovelhas, e com o passar dos anos, ele é preparado para exercer a função que Deus havia separado para ele. Isto é uma chamada indireta. A tal chamada direta, ela dá-se quando Deus olha para alguém, e este alguém é de uma forma mais pronta e ágil, é selecionado para fazer a função. Ou seja, quando nós olhamos para a vida de Abraão, Deus fala com ele hoje e praticamente quase que no outro dia ele vai aceitar o chamado e exercer a função que Deus o colocou para exercer. Chamada indireta, preparo com o tempo. Chamada direta, preparo de Deus para a hora. Então, o ministério de Paulo é um ministério excelente. Um homem que teve a capacidade de escrever aproximadamente 13 cartas e ser um dos maiores pastores presidentes que já passou nessa face da terra, não seria uma tarefa para qualquer pessoa. Nós sabemos da história que Paulo antes era perseguidor, e depois de ser perseguidor, quando está a caminho de Damasco, ouvindo uma voz e vendo um clarão, cai do seu cavalo. Quando ia perseguir a igreja, ele então escuta a voz de Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: não estou perseguindo o Senhor, mas perseguindo a igreja de Cristo é a mesma coisa de que se levantar contra o próprio Cristo. Então ele cego é levado a uma rua chamada Direita, na casa de um homem por nome de Judas, e ali fica. Aí Deus levanta um homem por nome de Ananias para ir orar por ele nessa rua chamada Direita. É a ideia do preparo e da chamada direta de Deus. Antes que você entenda porque Paulo está escrevendo esta carta aos Colossenses, nós precisamos entender qual é o tipo e qual é o nível de contato que ele teve com a graça para que ele possa escrever essa tal carta. Quando Ananias ele escuta o chamado de Deus para ir orar por Paulo, a primeira ideia de Ananias é essa: mas Paulo é alguém que matou ou ajuda a matar os crentes, ele se levanta contra o povo de Deus. Aí Deus olha para Ananias e fala: Ananias, eu não estou preocupado com aquilo que ele deixou ou fez lá no passado. A ideia de hoje é que para mim ele é um vaso escolhido. Isso para mim é o princípio de tudo. Não interessa qual foi o início das coisas, que ele, o importante vai ser o final delas. Então é isso que Deus está querendo ensinar. E Ananias dialogando, a ideia de Deus é sempre essa: eu não me importo com aquilo que foi, para mim as coisas sempre andam para frente. É por isso que o Evangelho nunca nos leva para trás, a não ser para pensarmos. O Evangelho sempre nos leva para frente. Prossigo para o alvo, Paulo já dizia isso, para o prêmio da sagrada vocação que está em Cristo Jesus. É a ideia de seguir sempre em frente, é a ideia do Evangelho. Quando nós olhamos para isso, se Paulo chega para orar, dias antes ele tem que atravessar por uma rua chamada Rua do Comércio. A Rua do Comércio era uma rua onde vários comerciantes começavam a gritar para tentar vender ou trabalhar em cima da mentalidade do povo para comprar o seu produto. A rodovia em que Ananias ia passar era uma rodovia turbulenta para chegar até Paulo, até Saulo naqueles dias. Então, quando ele estava passando na rua, alguém se levantava: estou vendendo pera. Quando ele está passando na rua, outro levantava e dizia: eu estou vendendo tâmaras. Ou quando ele estava passando na rua, havia um voz de todos os lados. Só que ele tinha um propósito. O propósito era orar pela vida de Saulo, porque ele precisava ser levantado por Deus. E o que eu acho maravilhoso é que no meio desta multidão de comércio,
Ananias não se desvia do propósito. Qual é o nosso problema de hoje? É que nós damos mais atenção ao comércio ou naquilo que está à nossa volta do que ao propósito que Deus colocou para nós exercermos. Essa é a ideia. Então Ananias vai andando, a rodovia do comércio simboliza sim os demônios, os pecados, simboliza as distrações que podem nos tirar do propósito de Deus, mas ainda assim aqueles que são direcionados pelo Senhor, aqueles que são chamados por Deus, não saem da direção dele, continuam prosseguindo do propósito chamado por Deus. Quando ele chega até a casa onde Paulo ou Saulo está, a oração é feita e as escamas da cegueira caem dos olhos de Paulo. Olha a chamada direta acontecendo agora. Depois que as escamas caem, a Bíblia diz que ele já logo se levanta como missionário, de uma forma não escrita desta forma, mas eu entendo assim, porque um homem que num dia persegue a igreja, no outro dia já quer fazer missões e começa a pregar, já é totalmente diferente. É ou não é? É uma chamada direta. É alguém que saiu de baixo e foi colocado automaticamente em cima, sem nenhum tempo, em minutos. Então eu acho isso maravilhoso da parte de Deus. Paulo, levantado por Deus, levantou para quebrar uma chamada sociedade proselitista. É quando o povo judeu, ele se levantou para pregar para alguns e convertê-los, até mesmo os gentios, ao judaísmo, e isso era condenável aos olhos de Deus. E Jesus um dia disse aos judeus: vocês estão fazendo eles pecarem 2 vezes, porque Deus não aceita isso. O proselitismo é a mesma coisa de que hoje, aqui nós que somos aqui do Brasil, e chegarmos em Israel e dizemos: eu quero ser judeu a partir de hoje, sendo que você não tem nenhuma linhagem judaica, não nasceu de nenhuma família, e você não foi criado nos costumes de ser judeu. Isso não funciona conosco. Então Jesus condenou essa prática, e Paulo veio para quebrar isso, implantar o evangelho e a salvação de Cristo Jesus na cabeça desse povo. Paulo então começa a pregar, e a mensagem de Paulo, ela começa a percorrer algumas cidades. Paulo era alguém que era muito nervoso, né, pastor? Paulo, ele não tinha uma paciência como o pastor Adelso tem. Paulo era diferente. Para você ter uma ideia, quando ele chega na cidade de Corinto, a cidade de Corinto estando em um desfiladeiro da Grécia, aonde todos os comerciantes queriam parar ali, porque era uma cidade que podia cortar o caminho à cidade, ou para passar dentro da Grécia, para que eles não precisassem dar a volta no lago. Então eles passavam, tem até hoje, né, o caminho, ou a rodovia, ou seja, aonde passava e entrava em Corinto. Tem até hoje lá, tá até hoje. Pega a fotinha aí que você vai ver. Tá até hoje em Corinto. E Corinto era uma cidade de misturas. Quando Paulo chega em Corinto, para você ter uma ideia como ele era nervoso, ele, observando que o povo era um povo extremamente ruim, ele levanta uma igreja. Quando levanta uma igreja, ele sabia que naquela cidade existiam algumas prostitutas, 1000 delas, que desciam toda noite para se prostituir na cidade. Elas raspavam a cabeça, deixavam a cabeça careca, porque os homens naquela época se sentiam atraídos pela nuca da mulher. Então elas desciam da Acrópole, andavam na cidade para se prostituir, porque adoravam a uma deusa chamada Diana. Elas desciam ali para adorar, e o ato de adoração era o ato de prostituição. É por isso que Paulo, no capítulo de número 11, ele vai falar do véu. O véu não era para que as mulheres andassem com o véu na cabeça, mas era aproximadamente para que a nuca delas fossem cobertas, porque as prostitutas acabavam se convertendo. Então por isso Paulo falava: coloca o véu, porque você não pode chamar a atenção de homem nenhum dentro da casa de Deus. Paulo era assim. Só que entendendo que o povo era um povo complicado, ele ficou somente 18 meses na cidade de Corinto e partiu para Éfeso, ficar 3 anos lá, pastor, porque o povo era ruim demais, e povo ruim é difícil. A pior coisa do mundo é lidar com o ser humano. Ser humano é complicadíssimo. Por quê? Porque você não pode falar nada às vezes que alguém já se sente ofendido, você não pode dar uma correção que algumas pessoas já vão pensar em sair da igreja. É uma dificuldade enorme ser pastor no século 21, porque você não pode falar nada hoje, você tem que deixar o caminho, né? Tem que deixar o barco continuar andando. Só que o problema é que mesmo as pessoas não gostando, a palavra continua a mesma, a mensagem continua a mesma, e Jesus continua o mesmo.
Paulo então se levanta, e se levantando, ele vai até Éfeso. Estando em Éfeso, ele começa a fundar uma igreja e escrever algumas cartas. Escrevendo estas cartas, ele chama uma pessoa por nome, que naquela época era dado o nome de courier, que eram pessoas que escutavam uma mensagem, pastor Adelso, e levavam essa mensagem ditada a outra cidade. Algumas eram escritas, mas outras eram mais ou menos assim: eu chamar o pastor Adelso e dizer: pastor Adelso, o senhor vai até Guaratuba para entregar esta mensagem aqui. Jesus é bom, o diabo não presta, a mensagem é pela cruz. E ele tinha que atravessar as cidades até Guaratuba com essa mensagem gravada na mente e no coração, para não se esquecer de nenhuma palavra. É por isso que tem as couriers. Os faziam isso, eles tinham que atravessar a pé com a mensagem para entregar a alguém. Então Paulo as cartas. Por quê? Haviam algumas preocupações vigentes na época. Paulo estava preocupado primeiro com as heresias que eram pregadas naqueles dias, e eram heresias parecidas com as nossas, viu, pastor? Eles misturando judaísmo com cristianismo, e as igrejas fazendo coisas que não serviam para elas. Era mais ou menos assim. O povo queria colocar coisa onde não deveria colocar. Era mais ou menos isso. Então Paulo, preocupado com isso, ele começa a escrever uma carta aqui a uma igreja que ficava aproximadamente 160 quilômetros de distância de Éfeso, que era a igreja de Colosso. Era uma igreja, uma cidade perto de Laodiceia, uma igreja que precisava de uma atenção um pouco mais próxima do olhar de Paulo. Uma igreja que estava passando por uma grande dificuldade. Paulo, ele tinha que explicar a respeito da supremacia de Cristo, a sua graça, a salvação, o milagre, o amor fraterno, a autoridade, o governo de Deus sobre todo o povo. Então ele começa a escrever algo que chama muito a atenção. Paulo, nesses dias, ele está preso na cidade de Roma, e mesmo preso, ele está escrevendo. Depois que saiu de Éfeso, Paulo foi preso. Paulo andava mais preso do que solto, na verdade, né? Eles gostavam de prender Paulo, porque Paulo livre, ele era um perigo para a sociedade judaica. Paulo, aonde passava, convertia alguns judeus e levantava uma igreja. Era um problema. É mais ou menos como os crentes que estão aqui. Aonde vão, as pessoas querem seguir eles e olhar para onde vão e querem falar do jeito que eles falam. É mais ou menos assim. Você já viu? No mercado te chamam de pastor sem você ser? É mais ou menos isso. Te chamam até de missionária, não sei, de pregadora. Aonde você vai? É porque aquilo que nós carregamos dentro de nós se chama parte perceptiva da glória de Deus. É o Espírito que nós carregamos, que faz com que a pessoa que nos enxergue testifique a graça que nós carregamos. Então isso é maravilhoso. E Paulo chegava para quebrar tudo o que fosse de ideia judaica. E Paulo era bom nisso aí, né, pastor? Porque ele entendia do negócio. E nessa cidade ele colocou um pastor por nome de Epáfras. Ele não conhecia muito bem a cidade de Colosso, não tinha pisado talvez lá ainda, porque Paulo, ele ainda não tinha viajado, não tinha dado tempo para ele. Mas quando fundou a igreja, fundou pelo seu testemunho. Alguns diziam que quando ele estava pregando nas cidades da Ásia, a cidade da Ásia, a Ásia inteira, o arco da cidade inteiro ouviu falar da palavra de Jesus sem Paulo chegar nas cidades, porque Paulo pregava com uma unção tão diferente que o povo parava e dizia: não pode, eu tenho que aceitar esse Jesus, eu tenho que me converter a essa palavra que ele prega. Como é que eu sei disso? Quem se lembra do Eutico que caiu da janela? Quem se lembra? O menino que caiu da janela. Paulo está pregando no terceiro andar e o menino chegou atrasado no culto, sentou na janela. Os teólogos dizem que era por causa da fumaça do templo, que tinha muitas velas acesas, e por causa da fumaça ele acabou ficando com sono e caindo da janela, senão todo mundo tinha caído também. Então não era fumaça, o problema era com ele, é que ele não sabia se estava dentro ou fora. Esse era o problema. Quando ele cai da janela e quebra o pescoço, Paulo para o culto e diz: olha, onde eu prego não pode ter ninguém morto. Aonde eu estou pregando só pode existir vida. Paulo para o culto no terceiro andar, e já estava passando da meia-noite, desce, e Paulo, olha o sistema de graça que Paulo carrega. Paulo, quando desce as escadarias, ele manda o Lucas, que era o doutor, o médico da época, que foi aí que ele pede para ele dar o diagnóstico da medicina, e fala assim: aí,
que aconteceu com o menino? Ah, quebrou o pescoço, tem mais jeito não. Como é que você sabe? É que fazem muitos anos que eu estudo medicina, e segundo a ciência, não tem mais jeito. Aí Paulo falou, a ciência não tem mais jeito? Não. Então eu vou falar sobre alguém que vai além da medicina, só um pouquinho. Aí Paulo então a Bíblia diz que Paulo dá um abraço no menino e ora com ele. Olha que maravilhosa graça é essa, gente. Porque como que alguém com um abraço consegue trazer vida a uma pessoa que está morta? Isso é graça de Deus. Ele abraça o menino volta à vida, ele ora para o menino, e o menino sai dando a paz do Senhor. Vou para o culto novamente, aleluia. E depois por isso que Lucas se converte, tá, irmão? Lucas se converte porque ele olha assim, tudo aquilo que eu estudei não vale de nada diante do nome desse Jesus aí, preciso seguir ele também. Agora Paulo está falando sobre uma graça que quebra todos os protocolos humanos. A graça, ela tem um único objetivo, graça é favor para nós que não merecemos. Ela traz um teor para nós, a graça que a Bíblia ensina é de favor imerecido. É mais ou menos assim. Você está em um determinado local, você maltratou determinada pessoa, cai e tropeça, machuca-se, e a pessoa que você maltratou está passando na rua. Ela vê você caído, você não merece ser levantado por ela. Merece ou não merece? Não merece. Mas mesmo assim, ela estende a mão para você e diz, eu vou te ajudar a se levantar. É ou não é? Você não merece, mas ele te ajuda a se levantar. Você não merece, mas ele te ajuda a ficar de pé. É mais ou menos assim que funciona a graça. A graça é um favor. A graça é algo que é dado para nós. Tito, no capítulo 2, o versículo 11 diz, a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Há alguns anos, todas as pessoas passaram a pesquisar quem é essa graça e o que é essa graça. E eu preciso te falar uma coisa. A graça é uma pessoa. E a graça é um homem. Nós estávamos em um leilão. Todos nós estávamos correndo alguns riscos. E o leilão era esse. Alguém precisa comprar esse povo. E esse povo tem uma dívida grande. A dívida é sangue. Alguém se levantou e disse, eu compro o povo. O nome? Diabo. Eu quero esse povo. Só que em contrapartida, levantou-se outro e disse, eu compro o povo. O nome não é. Quando levanta-se o leilão, o preço é dado. Qual é o preço? O preço é de sangue. O preço é sangue. No Antigo Testamento, o sangue era derramado para tapar ou colocar uma cortina sobre o pecado do povo, e não para retirar. O povo era colocado uma cortina sobre o povo para que o pecado fosse encoberto. Agora no Novo Testamento, quando o leilão se deu, levantou-se Jesus e disse, eu compro esse povo, e o preço foi de sangue. Ele disse, eu pago. Só que dessa vez eu não quero que o pecado seja encoberto, eu quero que seja diferente. Eu quero arrancar o pecado deles. Você está de graça comigo? É mais ou menos isso. A graça é uma pessoa. Dá para você olhar para quem está do teu lado, dar um tchauzinho para ele e dizer assim, a graça é uma pessoa? Diga, então não trata ela de qualquer forma, não. A graça é uma pessoa. Como é que eu maltrato a graça, irmão? É quando, ao invés de eu agradecer, eu só sei pedir. Como é que eu maltrato a graça, irmão? É quando, ao invés de adorar, eu venho aqui para deixar as minhas necessidades. Deixa eu te ensinar uma coisa. O culto é o ápice do relacionamento entre o homem e Deus. O culto é onde Deus se relaciona com você intimamente. Só que o culto, ele não foi criado para você pedir nada. Deixa eu te ensinar. O culto foi criado para entregar. O culto é lugar de entrega. Só que nós deturpamos a ideia de culto, pastor. E a gente vem ao culto para fazer pedidos. O culto não se pede lá fora. Aqui você entrega o que tem de melhor a Deus. A graça nos trouxe alguns privilégios. Quem está preparado, diga glória a Deus. A primeira coisa que a graça trouxe é a remissão dos pecados. A palavra remissão vem de uma ideia de libertação, mediante o pagamento de um preço. Isaías capítulo 43 e versículo 1. Eu vou ler alguns textos aqui, pastor, porque hoje a mensagem tem que ser mais ou menos assim, né? Tem que ser.
Isaías capítulo 43, versículo 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tito capítulo 2 e versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Como é que eu sou redimido ou remido através da graça? Eu sou remido através do sangue de Cristo que me purifica. Olha para quem está do seu lado. Sabe essa pessoa que está do seu lado aí? Não tem crente feio, só crente bonito, tá? Essa pessoa bonita do seu lado. Esse crente é lindo. Fica bonito, não fica, pastor? Antes de ser crente, a gente fica parecendo, a gente não sabe se está de frente ou de costa, de lado, sei lá, é feio demais. Mas depois que fica crente, a gente fica bonito. Esse crente que está do teu lado, aí o diabo tem raiva dele de uma forma tão grande. O diabo tenta destruir ele todos os dias. O diabo se levanta contra ele de todas as formas. O diabo tenta acabar com a moral dele todos os meses. Mas sabe o que é que o diabo não, por que o diabo não consegue tocar nele? É porque quando olha para ele, não enxerga ele caminhando, mas vê como vê nos umbrais da porta do povo de Israel lá no Egito, o sangue. E quando ele olha para o sangue que lavou você, ele diz: eu não posso tocar nesse aí, porque se eu tocar, o dono do sangue vai vir atrás de mim. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ei, você está olhando para um crente redimido, ou remido pelo sangue. Diga: você está olhando para alguém que é remido pelo sangue. É por isso que você veio para o culto de ceia, porque quem é remido pelo sangue de Cristo não tem medo da chuva. Oh, glória a Deus, não tem medo do frio, pastor. Eu hoje de manhã, eu falei, 7 horas da manhã eu estou acordado em pleno domingo, mas a graça de Deus é mais importante do que o meu sono. Aleluia. Qual é o problema da minha geração? O problema da minha geração é que o povo misturou graça com libertinagem, né? Eles acham que a graça traz legalismo, e isso é errado. A graça não te traz legalidade nenhuma para fazer o que você quiser, mas a graça te traz um poder que, se você entendesse, você ia virar a encruzilhada que talvez tenha perto da tua casa, não ia passar com lá pedindo licença, você ia passar com a autoridade de Deus. Tem crente que tem medo do diabo, pastor. Eu sei. Mas é o mundo espiritual. A Bíblia diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia também diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. O que é isso? Não prevalecer. A igreja continua avançando e o inferno continua recuando. A primeira coisa, o primeiro pilar da graça é esse. A graça traz remissão. A graça nos traz remissão. Tinham que matar antigamente um cordeiro e jogar sobre a tampa do propiciatório. Hoje ninguém precisa mais. Você já pensou? Você pegar um cordeiro, trazer ele amarrado para o culto e dizer: pastor Adeus, o altar está aí. Ele fala: está aqui. Então faz um favor para mim. Arranca todas as entranhas desse cordeiro aqui. Ele olhar para você e dizer: por quê, filho? Porque eu vim hoje para fazer a remissão pelos meus pecados. Eu quero que mate esse cordeiro. Arranca tudo. Nós vamos queimar ele. Porque hoje o pecado vai sair. Você não precisa mais carregar um cordeiro com você. Você não precisa trazer nenhuma pombinha. Você não precisa trazer nenhuma vitela. Você só precisa trazer teu corpo. Está de graça. Senão tinha dado um glória a Deus melhor. Você só precisa trazer o seu corpo. Você só precisa vir aqui. Lembra-se do texto que Paulo disse à igreja de Éfeso: levanta-te, ou desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso está muito latente na minha vida. Por quê? Porque Paulo não está falando para que eles abram os olhos para o pecado dos outros, mas Paulo está falando assim: esclareça você mesmo. Só que quem vai fazer isso é só Cristo. Porque Apocalipse do capítulo 1 do versículo 9 que diz que o rosto dele brilha mais do que o sol. Aleluia, glória a Deus. Então é o meu e o seu pecado. E só como é que, e o que é que faz a gente enxergar isso? É só quando nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Isso nos traz
redenção. Eu queria que alguém lesse comigo isso aqui, ou se tivesse para pôr ali, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 12. A redenção é uma doutrina cristã que traz a ideia de que Jesus Cristo veio e pagou o preço por nós, para que nós viéssemos a ser livres. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Me acompanha aí, por favor. E eu tenho só 5, 10, 15 minutos. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna. Então nós que somos crentes precisamos entender, você não precisa pagar preço pelo seu pecado, não. As igrejas ensinam que você tem que pagar, não é, pastor? É uma coisa errada, você vai pagar o preço. Você não paga preço de nada, porque você não vai aguentar o preço. Nós não precisamos pagar o preço pelo pecado mais. Nós fomos perdoados pelos pecados através da cruz. Deixa eu dar um conselho para você. Deixa para trás a tua culpa. Com culpa de estimação, já viu, pastor? Você vai perguntar às vezes, ele está chorando no culto inteiro. Vai perguntar, por que está chorando? Não é a graça, é que eu estou me sentindo com remorso. Ei, você não precisa sentir remorso de nada. A cruz tirou o pecado que estava sobre os teus ombros. O castigo que nós estava sobre ele. O preço já foi pago por Jesus. Eu e você não conseguimos e não aguentaríamos levar as chicotadas que ele levou, e nem os pregos que foram colocados nas mãos, ou nos punhos e nos calcanhares de Jesus. Nós não aguentaríamos. Alguém já pagou o preço por nós. Alguém já pagou o preço por você. Você não é culpado pela tua casa ou pelos teus filhos estarem em pecado. Não, não, não. Você não é culpado de nada disso. Jesus já pagou o preço por nós. Você não é culpado disso. Nós não somos culpados. Ele comprou. A segunda coisa que a graça traz é a libertação do poder das trevas. Irmão, quando eu estava escrevendo isso aqui, pastor, a minha mente viajou demais. Porque as pessoas acham que o mundo ele é muito superficial. E você sabia que nós só somos o reflexo daquilo que é espiritual? O mundo aqui é reflexo do espiritual. Ele nos libertou do império das trevas. Isaías capítulo 61, versículo 1. Cadê meu amigo? Bíblia. Libertação. Isaías 61, 1. Eu vou encerrar já, senão o pastor vai brigar comigo. Ele tem um casamento para fazer. Eu vou parar por aqui, tá, pastor? Uma outra. Libertação. Ele vai, consegue? Tem água aqui. Muito obrigado. Toma sua água, porque você recebe galardão do profeta. Isaías 61, 1. Por favor. O Espírito do Senhor Deus está sobre, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos... Quem que falou isso no Novo Testamento quando entrou no templo? Jesus. Aleluia, glória a Deus. A libertação é o ato de dar o privilégio de liberdade àquele que está preso. Filipenses capítulo 1, no versículo 19 diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Jesus é o nosso libertador. A palavra libertação, ela traz consigo uma ideia de salvação também. Ok? A libertação que nós precisávamos.
Lembra quando eu falei aqui que nós éramos feios quando não éramos crentes? Éramos ou não éramos? Fazíamos coisas que nem até mesmo hoje você olha e fala: nossa, como é que eu fazia tanta coisa ruim? Fumava cigarro e olhava para aquela coisa pequena e dizia: como é que eu posso ter que tomar um gole de café e fumar um cigarro? Como é que pode eu passar na frente do bar e começar a tremer com vontade de entrar lá para tomar um gole? Como é que pode uma coisa tão pequena me prender de uma forma tão poderosa? Aí vem Jesus. Oh, glória a Deus. E você está indo no caminho da prisão, e Jesus está vindo no caminho da libertação. Já olha para dentro de você, os vícios estão ali, e Jesus está olhando: pode se soltar aí, pode deixar ele de lado. Por quê? Porque ele me ungiu. Sabe? A gente era tão feio antes de ser crente. A gente era tão preso que a gente usava brinco na orelha de uma forma tão... Isso não estou dizendo que isso possa ser um pecado hoje, eu não sei, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas você sabe quem que usava isso? Eram os eunucos. E os eunucos eram aqueles que cuidavam das mulheres dos reis naquela época. E os eunucos eram homens que não podiam ter relações com mulheres. E você já percebeu que nós usávamos essas coisas, pastor? A gente precisava fumar maconha para fazer o barato, cara. A gente não precisa mais disso. Você não precisa mais dessas coisas. Não, a cocaína não faz a nossa cabeça mais. Sabe o que? A única coisa que transforma o nosso coração é a liberdade que só Jesus Cristo pode nos dar. É por isso que Jesus está pregando para um povo de cabeça dura, no capítulo 8 do Evangelho de João. E no versículo 32, ele está pregando para um povo que conhece, pastor. E ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Em outras palavras, a partir do momento que vocês conhecerem a mim, até a religiosidade que vocês estão carregando vai ser quebrada a partir desse dia. Diga para quem está do teu lado assim, diga: a religiosidade não presta para nós não. Porque aquilo que deveria ligar, acabou desligando muita gente. É a libertação. Jesus, quando veio à terra para nos libertar de todas as obras do diabo, veio para nos tirar do poder das trevas. Esse é o segundo pilar que a graça possui. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Macumbaria não vai pegar em você. Não existe palavra de maldição que vai tocar em você. A sua casa está guardada debaixo da palma da mão de Deus. O teu ministério está guardado debaixo da palma da mão de Deus. Não existe esta ideia de maldição hereditária. Jesus visita até a quarta, quinta, sexta, sétima hoje. Está quebrando toda maldição. E todo o poder, porque tem crente, pastor, que está há 20 anos na igreja, mas vive abraçado com o poder das trevas. Ainda esses dias nós abrimos, o senhor viu que nós abrimos um comércio lá, porque eu gosto de carro, mas não tenho. Eu mexo com carro, mas não tenho carro. E a vizinha do lado começou a me incomodar demais. O barulho disso aqui, eu falei: meu Deus, me ajuda, me dá graça, porque se me der força. Então esses dias, meu sogro lá, e o meu sogro é aqueles pastores que deram a vida pelo ministério. E não que a igreja, o ministério tenha acabado com a saúde dele, mas foi ele mesmo que, pastor, gosta de comer demais, né, pastor Adelson? E come tudo que não presta. Aí o velhinho está com 55 anos, com físico de 90. E a moça com Covid saiu correndo, foi lá, certa distância, e começou a brigar com ele: vai na minha casa, o barulho está intenso. Ele olhou e falou: moça. Eu falei: não, ele está muito na paz. Calma, nós vamos arrumar o problema. E ela saiu, tirou foto do estabelecimento, colocou no Facebook e fez aquele estardalhaço. Aí o marido dela subiu no muro para falar comigo. E eu sou mais da paz que o meu sogro ainda. Naquele dia eu estava muito na paz. Rapaz, assim, eu falei: rapaz, para com isso. Se eu me degladiar com você, eu estou quebrando os meus princípios. Nós aprendemos que quando começa o meu direito, termina o seu. E quando inicia o seu, termina o meu. Então procure o seu.
Só que eles jogaram no Facebook. Era motivo de nós ficarmos nervosos, se levantar e ir na porta da casa deles para vocês colocaram no Facebook, isso nos prejudica. Mas ao invés disso eu fui falar com o dono da graça. Nós dobramos os joelhos e falamos: Deus, o Senhor sabe que nós não estamos fazendo maldade para ninguém. O Senhor não precisa fazer nada por nós, porque a melhor coisa o Senhor já fez, que foi me dar o direito da salvação. Mas eu aprendi que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E eu fiquei quieto, eu falei: Jesus, o que nós temos que fazer? Um falava: vai lá e briga com ela. Eu falava: não posso fazer isso, eu sou crente. Jogando desculpa no ministério. Mas mesmo assim uma paz entrou no meu coração, pastor. Eu falei: eu não vou ter mais cliente daqui para lá. Acabou tudo. Parece que ela me ajudou. Parece que as coisas começaram a andar ao meu favor. Eu falei: eu não estou entendendo. Aí uma voz gritou do alto e disse: é tudo graça. Sabe o que é isso? É quando eu não preciso agir e Ele já está agindo por mim. E qual era o problema? O maior problema dela não é a caixa de água, não é o barulho. O problema dela é que nós somos pastores. E aí eu falei assim: Deus, qual é o problema disso? Deus falou para mim: não existe nada pior nesse mundo do que alguém que serve às trevas ter medo. Não existe nada pior do que você servir a mim e morar ou estar do lado de alguém que serve às trevas, porque esse alguém vai tentar te destruir sempre. Só que a maior importância, o maior privilégio que você tem é que você não precisa entrar na batalha. Não. E eu fui descobrir que ela é um bandista, essas coisas aradas todas. E mesmo assim eu não fui insultá-la. Aí a de trás também ia dar Umbanda. E eu falei: eu preciso conversar com esse povo. Eu falei: o que está pegando? Aí ela disse: nada. Eu falei: que assim, houve uma questão de intolerância religiosa aí e tal. E ela falou: prefiro conversar com vocês crentes do que esses crentes do lado e esses outros mesmo. Ela usou essa expressão: você não pode falar isso, mas nós podemos. Aí eu falei para ela: eu ouvi uma voz que disse para mim não brigar, e ela disse para mim que era tudo graça. Ela falou: então continue ouvindo a voz que você escuta, porque eu vejo o brilho em vocês, então continue assim. Você já pensou se eu não tivesse sido remido e liberto pelo sangue do Cordeiro? Hoje, pastor, talvez eu estaria com o meu estabelecimento fechado, preso, processado, e não estaria pregando para vocês. Mas para encerrar assim, são 2 pontos a mais, mas não vou falar não, senão não vai dar tempo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ei, não existe poder das trevas que possa segurar, diga, que possa segurar Jesus de operar através de você. Eu estava sentadinho ali escutando os meninos louvarem, e eu estava sentindo uma presença muito grande. E eu falei: Deus, o que acontece com o século 21? O que está acontecendo com a minha geração? E Deus me falou bem assim: é que as pessoas passaram a valorizar mais as coisas do que aquilo que eu represento. Esses dias um grande amigo perdeu um ente querido. E nos dias que nós vivemos não se pode fazer culto fúnebre a mais de 30 minutos, né? E eu liguei, prestei as minhas condolências. Fiquei preocupado, eu falei: filho, respeito a sua dor, mas aqueles que partem em Cristo, agora se preocupe com você, cara. Mas eu vou ficar depressivo. Eu falei: eu sei, cara, eu te entendo, mas não abandona Jesus por causa disso não. Eles coisificaram a Deus e deusificaram as pessoas. Então, por favor, se você está nessa série da graça, entenda que você é privilegiado de estar aqui hoje. Você tem o maior privilégio que um homem poderia ter, aqui de sentarem nessa cadeira.
Existem países aí afora, e eu conversei com o indonês, pastor, que se nós começarmos a pregar na praça, nós somos queimados vivos. Existem lugares aí na Ásia que você não pode falar de Jesus. Eu tenho amigos pastores, e ontem eu assisti uma reportagem de uma máfia no Japão, chamada Yakuza, que para sair, para ser pastor, você tem que cortar o dedo. E ainda assim, para ter uma igreja pentecostal, você precisa estar escondido. Então nós precisamos valorizar esses momentos que nós temos, porque até a chuva que Deus manda demonstra a graça que Ele possui. Então, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Eu queria que os crentes espirituais fechassem os olhos agora. E eu quero que você imagine, nesse momento, a coisa mais ruim que você faz. Que desagrada o coração de Deus. Eu quero que você medite nessa coisa. Que método estranho é esse, pregador? Hoje você vai deixar de lado tudo aquilo que te culpa. Tudo aquilo que te culpa não pode ser maior do que a unção de Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, a tua graça nos faz transpor para o reino do amor. Isto é uma forma de arrebatamento. Então nesta hora, Senhor querido, aonde estiver alguém com o coração aberto, com o pensamento voltado, sentindo a presença, que nessa hora a tua graça envolva-os. Ó Senhor, nós não sabemos, nós não temos, não podemos, mas o Senhor pode. Nessa manhã eu já pude sentir a tua presença, ó Deus. Deus. Senhor, eu sair da minha casa somente com um motivo, vir aqui para falar sobre a graça. Deus, como tu és lindo. Tu és um Deus que cumpre promessas. Lei Jeová se Lei mi diorando relesse o plorgenene dio manacanto revia. Nai de camandele dio resi prondere que alamara sundere que avá. Fadelitsi dio mananai de lenenesi plomanana canto que mi ová. Farandorenenesia planodet sawa nanai que vitsu. Oh Deus, há novos horizontes preparados para este povo. Então eu abençoo esta casa de oração. E como um ato profético, que os céus se abram sobre os teus filhos, que a provisão chegue, e que a próxima vez que eu retorne a esta igreja, eu possa estar ministrando no novo templo de oração. Lei de Omasi. O Senhor já me mostrou muitas coisas nesse altar. O Senhor já me mostrou o projeto da igreja. O Senhor já me mostrou o sonho dos pastores. Então neste dia, Senhor, que a graça se renove mais uma vez, e que teu povo possa compreender que tu és aquele que responde debaixo da graça. Em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Abra as mãos, pastores, eu preciso abençoar vocês. Eu abençoo o projeto. Eu abençoo a construção. Eu abençoo o povo. Eu abençoo o ministério. Eu abençoo a vida financeira de vocês. Eu os abençoo. Repreendo toda a palavra contrária. Repreendo toda palavra maldita. Repreendo toda palavra infrutífera. Repreendo toda preguiça em algum obreiro que não queira trabalhar com vocês. Eu repreendo hoje. Porque, pastor, eu subi esse altar e olhei para vocês dois
E um sentimento de ajuda tomou conta do meu coração. E não é ajuda superficial, é ajuda braçal, manual. Vocês precisam de contingentes. E é por isso que eu estou pregando aqui, falando, e não consigo parar de pensar nisso. O Senhor levanta, vai para lá e para cá, e Deus fala comigo. O Senhor tem algo importante a fazer, mas Deus precisa enviar um exército de obreiros para trabalhar com vocês. Alaitovasi, porque está cansando, pastora. E cansa demais, pastor. É por isso que nesta noite, ou nesta tarde, ou nessa manhã, nesse dia, Deus está movendo o vaso. O senhor está entendendo esse ato profético? Porque há um cajado que floresce na palma da tua mão hoje. E eu vejo esse cajado que floresce. Pastor, se prepare. Pastora, se prepare. Porque eu vou ouvir falar desse ministério lá na minha cidade. Receba de Deus esta bênção em nome de Deus. Vai despertar os crentes aí, viu? Em nome. Se reservem de pessoas que não dão frutos a vocês e que só estão com vocês por interesse. Deus quer trazer pessoas que possam produzir alguma coisa. Só que para isso existem algumas vaquinhas que precisam morrer. Eu não sei se vocês vão entender isso aqui. Para que vocês possam ter uma fazenda inteira para cuidar, a vaquinha tem que morrer. Amém? Em nome de Jesus eu quero agradecer a vocês. Quero abençoar toda a igreja. Vocês são uma bênção demais, viu? Desculpe o meu comportamento hoje, mas eu vim de lá só para um ato profético. É por isso que eu estou aqui, irmão. Não vim nem para pregar hoje. Eu vim para falar isso aqui para os pastores. Porque nós aprendemos que o ministro ele oculta em suas fraquezas. Ele não pode contar para você o que ele passa. E nem a pastora. Mas nós que somos obreiros, nós reconhecemos e olhamos no rosto um do outro. Sabemos quando o cansaço está batendo. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Espero que Deus levante em nossos meios mais alguns obreiros aqui. Amém? Aí, ó. E que Deus use você para pregar. E o próximo domingo quem vai pregar é você. Glória a Deus. Pastor, pode vir, por favor. Eu quase passei 5 minutos, pastor. O senhor vai brigar comigo? Na próxima vez, deixa eu falar mais uns 2 outros tópicos. Não vou falar. Tá bom? Obrigado. Aleluia. Esse nosso Deus é fiel. E muitas vezes aquilo que o nosso coração se entristece às vezes por algumas coisas. E não precisa a gente falar. Porque o Espírito Santo que habita no meu coração, no coração da pastora, é o mesmo que habita no coração do pastor João. É o mesmo que habita no seu coração. E Ele sabe as aflições as quais nós passamos, as dificuldades, a insegurança muitas vezes de precisar falar algumas coisas e ser mal interpretado. Mas o mesmo Espírito Santo, é Ele quem conduz. Glória a Deus. Que Deus continue usando a sua vida, pastor, cada vez mais, no nome de Jesus. Tome seu assento rapidamente. Aleluia. Quero pedir a você que você abra 1 Coríntios 11, verso 23 em diante. Enquanto você vai achando, o pastor Jonathan falou aqui que a ceia deve ser o momento mais esperado do mês. E realmente é. Eu tenho no meu coração que não sei quando, não sei como, mas vai chegar um tempo no qual Deus vai preparar obreiros, vai preparar pastores, e nós vamos poder cear todo culto. Todo culto de domingo nós vamos poder cear, porque é um momento tão maravilhoso, né? Eu vim de uma religiosidade, pastor,
aonde me foi ensinado que se eu estivesse em pecado, eu não poderia cear. Se eu não fosse batizado, eu não poderia cear. Se eu estivesse brigado com algum irmão, eu não poderia cear. Doutrinas humanas do homem. Aonde eu aprendi nesse ministério, o qual o nosso pastor fundador, no primeiro dia que ele esteve aqui, ele pegou pessoas no nosso meio que não cearam, porque nós havíamos ensinado que não poderiam. E ele falou assim: por que você não ceou? E a pessoa respondeu: não, eu não sou batizado, pastor. O outro: eu não sou casado no papel. E o nosso pastor disse assim: a ceia, ela é do Senhor. A ceia não é do pastor. A ceia é um momento de comunhão, é um momento de nos alegrarmos. Quando Paulo disse ali que examine-se o homem a si mesmo, então coma, é porque no lugar onde ele estava acontecendo uma, digamos em outras palavras, uma bagunça, aonde as pessoas iam para se embriagar, aonde as pessoas iam não para ter um momento de comunhão, mas para ter um momento de bagunça. Não é assim dentro da igreja. O momento da ceia é um momento em qual nós nos alegramos e dizemos assim: glória a Deus, eu vou poder participar dessa mesa, eu vou poder comer desse pão que alimenta o meu espírito, eu vou poder beber desse suco que alimenta o meu interior, me dá forças para prosseguir, me cura as feridas. Eu estava assistindo uma transmissão, uma live do pastor Anderson, meu pai na fé, a maioria de vocês conhece, e ele, pelo Instagram, ele falando que algumas pessoas que ele visitou no hospital, e ele tem o hábito de levar a ceia no hospital quando ele vai orar pelas pessoas. E no mesmo quarto, às vezes tinham outros pacientes que não, ele oferecia a ceia, a pessoa: não quero. E às vezes o relato dos pacientes que cearam, diziam para ele assim: pastor, sabe aquela pessoa que estava do meu lado que não quis cear? Era a mesma enfermidade minha, era o mesmo quadro clínico meu, faleceu. Sabe o que isso nos traz? A ceia do Senhor nos dá vida. Por isso nós temos que nos alegrar. Por isso que nós temos que, num culto como esse, dizer assim: eu vou para a casa do Senhor para ceiar, eu vou para estar em comunhão com os irmãos. Quando essa pandemia acabar, e vai acabar logo em nome de Jesus, nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes aqui, nos cultos de ceia, pastor. Cada família, cada pessoa trazia um prato e nós almoçávamos todo mundo junto aqui. Vai voltar, porque é um momento de comunhão. É o momento de nós entendermos assim: eu não sou melhor que a Aline não é melhor que a Magali, o pastor Jonathan não é melhor que o Davi, assim, nós somos todos iguais. Sabe a graça? Ela veio para igualar todo mundo. Não existe patamares maiores para aquele que está em Cristo Jesus. Se alegre porque você está aqui hoje para cear. Se alegre porque você foi chamado à mesa e tem lugar para você. Aleluia. 1 Coríntios 11:23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Quando o texto diz que come para a sua própria condenação, ou come e bebe para a sua própria condenação, é aqueles que não entendem o convite que está feito para nós, que estamos em Cristo Jesus, de que a mesa está posta. Você sabia que na minha casa,
as maiores decisões ou as decisões mais importantes que nós tomamos como família é em volta de uma mesa? Nós costumamos brincar e dizer que aquela mesa nossa, ela tem unção, porque nós nos reunimos ali. O pastor João já teve a oportunidade, né, pastor, de estar lá com a gente, e Deus nos revela muitas coisas em volta daquela mesa. Agora você imagina se isso acontece em uma mesa de pessoas naturais. Você imagina na mesa sobrenatural do Senhor. E essa mesa está posta para mim e para você hoje. Eu quero convidar a equipe de louvor. Aleluia. Para que venha. Acho que vocês já prepararam, né? O louvor. No verso 23, onde ele diz: o meu corpo é dado por vós. Jesus nos fala para comer o seu corpo, que é alimento necessário para produzir a verdadeira vida. Esse pão, para muitos, pode ser um pão comum, mas para nós que entendemos o espiritual, ele é um pão que nos dá vida. Eu, particularmente, algo particular meu, não é religiosidade, nada disso, mas todas as vezes que eu vou cear, eu falo assim para Jesus: obrigado, porque mais um mês eu estou aqui para me fortalecer, para ter o alimento, para caminhar mais um mês. E como eu disse no início, vai chegar um tempo que nós vamos cear todo domingo, para que toda semana nós tenhamos essa força que vem do Senhor. Onde ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, é estabelecido um novo pacto de Deus, um pacto eterno conosco. Somos limpos de todo pecado, pois Jesus já se sacrificou por nós. Essa nova aliança havia sido profetizada lá em Jeremias. Então coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Enquanto a equipe vai estar tocando e cantando esse louvor, eu gostaria que você tirasse um momento para falar com Jesus. Mais um momento. E se tem algo que te impede nessa manhã, ou que o diabo tem tentado lançar na sua mente, dizendo para você que você não é bem-vindo a cear, que você fale com o papai agora. Fale com o papai aquilo que o universo chora, está impedindo você de cear nessa manhã. O sol se apagou, ele está ouvindo a sua voz. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele entregou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Nada é maior do que o amor de Jesus por você. Onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
Aleluia. A mesma vida o qual Jesus te deu quando ressuscitou, pagando o preço pelos seus pecados. É essa vida a qual fará com que nessa manhã você participe, se fortaleça, renove as suas forças, participando do pão e do cálice do Senhor. Sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Fique em pé se você pode. Ressuscitou. Estenda as suas mãos para cá. Papai, nós estamos neste momento consagrando esses elementos a Ti. Sabemos que não existe nenhum ato místico aqui. Nós não queremos fazer com que as pessoas pensem que é o pão físico, que é o suco físico que vai mudar alguma coisa. Mas que a partir do momento que eles comerem esse pão e beberem esse suco, simbolizando o teu corpo, o teu sangue, possam ser fortalecidos pelo Senhor, possam ser renovadas as forças renovadas. Então nós consagramos a Ti esses elementos, consagramos a Ti o pão simbolizando o teu corpo, consagramos a Ti o suco simbolizando o teu sangue, e que nessa manhã todos, sem exceção, possamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia, pode servir. Estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Participem do pão. Aleluia. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Participe do suco.
A terra estremeceu, Aproveite esse momento para agradecer ao Senhor. sepulcro se Vou abriu. te dar mais um minuto para que você agradeça a Ele. Nada vencerá seu grande amor. Pra sempre Exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Que você seja fortalecido. Que o papai fortaleça, te dê ânimo. Se deste sangue lavar, Que você possa ter esse relacionamento íntimo com o papai. salvo que a neve serei. Que você possa chegar na presença dele e dizer: papai, obrigado. Salvo mais que a neve. Papai, obrigado. Alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deixa eu contar um segredo para você. Deus é o nosso Pai. Aleluia. Nós somos filhos, filhos amados. Todas as vezes, pelo menos eu não encontrei, pastor, na Bíblia, Jesus chamando Deus de Deus. A única vez que tem é lá na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê? Que Deus virou as costas para Jesus naquele momento? Para que ele pudesse olhar para mim e para você. Ele virou as costas para o filho para dizer assim: eu estou entregando ele por causa de vocês. Então todas as vezes que você for falar com o papai, diga para ele assim: papai, eu entendo que eu tenho sido um filho talvez não tão bom, mas eu continuo sendo filho. Obrigado. Obrigado por me adotar como filho. E a força do papai, a partir do momento que você comeu desse pão e participou desse suco, é injetado nas suas veias agora a força, o amor, o ânimo do papai, para que você vença as batalhas, para que você vença as dificuldades. Sabe as barreiras que estão se levantando contra você? A partir do momento que você injetou essa força do papai nas suas veias, não existe barreira que ficarão de pé. Não existem impedimentos que irão impedir você de avançar. Não existem correntes que não se quebrem quando o papai dá a ordem. Se alegre, você tem um pai. Você tem um pai. E um pai nunca abandona um filho. Oh, aleluia. Ele te ama.
Ele te ama. E se você está hoje tendo o privilégio de participar mais uma vez da ceia do Senhor, é porque Ele te ama. Que as suas forças sejam renovadas, que o seu vigor seja renovado, que o seu ânimo para continuar servindo ao Senhor seja renovado. E a partir de hoje, começa uma nova história sobre a sua vida. Eu declaro um mês de dezembro totalmente abençoado, onde as dificuldades não mais irão te parar, onde as barreiras não mais irão fazer você retroceder, mas todas as vezes que se levantar uma barreira na sua frente, você vai dizer: eu tenho um Pai. Aleluia! Eu tenho um Pai que derruba todas as barreiras, porque Ele está na minha frente. O mês de dezembro, no nome de Jesus, será o melhor mês que você já viveu até hoje. Quem recebe isso? O melhor mês que você já viveu até hoje vai ser este mês de... Pastor, está muito em cima. Deus pode fazer assim, não abrir e fechar de olhos. Aleluia, continua. Enquanto continuamos aqui com o louvor, quero bem rapidamente dizer para você que em fevereiro nós teremos o retiro de jovens. Retiro esse que vai ter a integração com o pessoal lá do Paraguai, que vai vir participar do retiro aqui conosco. Corra, garanta sua vaga. Terça-feira, às 20 horas, culto de adoração ao Senhor. Venha adorar e agradecer a Ele. Hoje é o último culto da série Salvos pela Graça. Mas isso não significa que nós vamos parar de falar sobre a graça. Estenda as mãos na direção do seu lar, se você sabe para onde fica. Se você não sabe, estenda as mãos para o céu, assim que você vai morar na glória. Aleluia. Oh, aleluia. Papai, nós somos totalmente gratos ao Senhor. Somos privilegiados, Senhor, de hoje estarmos aqui te adorando. Como foi dito nesse altar, Senhor, existem países que as pessoas não têm essa liberdade. E nós temos. O Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado. Somos livres para te adorar. Que essa liberdade, Jesus, possa nos acompanhar também para a nossa casa. E aqueles que estão lá, que ainda não têm essa mesma liberdade, esse mesmo desejo, o Senhor possa usar a nossa vida para levar esse amor até eles. Guarda o nosso retorno, Pai. Continue abençoando a nossa casa, a nossa família, no nome de Jesus. Aleluia. Rapidinho, queridos, nós temos aqui, ó, a rifa, que vai valer um celular, vai concorrer a um celular A10. A pastora estava assistindo lá de Ponta Grossa, em Pitanga, a pastora pregando aqui, falando que era um celular A20. Eu falei: ela vai dar o dela, porque o dela é A20. Essa rifa aqui é para ajudar os nossos irmãos da igreja El Gran Rey Es Jesus, lá do Salto do Guairá. Pastor Daniel, pastora Gisele, nós estivemos lá ministrando algumas semanas atrás. E esse aqui é para a construção do templo. Ontem mesmo eu estava falando para a pastora que Deus prepara situações, tem sido assim comigo e com ela, para que a gente lance semente na área a qual a gente está precisando. Pastor, sabia disso? Eles vão construir lá. Nós precisamos construir aqui também. Ah, vamos fazer uma troca? Não, nós vamos lançar semente. Vamos lançar semente e ainda vai concorrer a um celular. Aleluia. Então, o valor dessa rifa aqui é R$10. Vamos abençoar aquele povo lá, para que eles consigam construir o templo, assim como eles irão nos abençoar quando a gente fizer aqui também, para construir o nosso. Sejamos um povo unido. Então, as rifas vão estar com a pastora. O valor de R$10 vai concorrer a um celular A10. Amém? Abra suas mãos. Não se esqueça, queridos, de orar pelas pessoas que estão enfermas. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Você tem autoridade dada por Jesus. Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as mais ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus
esteja com você e toda a sua família e você que diz amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha um ótimo restante de domingo, uma ótima semana, no nome de Jesus.